lição. O missionário Natan, convidamos e ele de pronto nos atendeu. Para nós é muita alegria recebê-lo aqui para nos ensinar a palavra do nosso Deus. Deus tem dado esse dom ao missionário Natan e é muito bom ouvi-lo. Então convido a igreja para ficarmos em pé e iniciar. Domingo, a palavra maravilhosa. No final o Senhor nos deu ali uns 5 minutos também. E foi uma das coisas que Deus nos deu, foi abordar a questão, né, da quinta-feira, dentro das possibilidades, estarmos presentes na casa do Senhor, né? Às vezes há uma necessidade, por motivo de força maior, de estarmos ausentes um culto ou outro, mas que a gente possa buscar a regularidade, né, manter o padrão, né, que é estar presente dentro do nosso tempo, na casa de Deus, porque o Senhor é digno e nós somos carentes, né, necessitados de estar na sua presença em todos os sentidos. Então vamos orar ao nosso Deus nesta oportunidade, convidar aqui o diácono Ari para nos levar a Deus em oração. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Oremos, irmãos. Pai celestial, Senhor, Deus bom, Deus maravilhoso, Senhor, Pai. Graças te damos, Pai, pela graça que o Senhor tem nos concedido e nós podemos ser chamados de teus filhos, Senhor, Pai. E nessa noite podemos, Senhor, Pai, nos reunirmos, Senhor, Pai, nesse local, Senhor, Pai, que o Senhor consagrou, Senhor, Pai, para que nós estivéssemos, Senhor, Pai, isso tua presença, Senhor, Pai. E é pela tua graça, Senhor, Pai, que nós estamos aqui, Senhor, Pai, pela tua misericórdia, pela tua justiça, Senhor, Pai. E nós queremos te adorar, Pai, queremos louvar o teu nome, Senhor, Pai, dar glórias ao Senhor, Pai, nessa noite, Pai. Obrigado por esse dia, Senhor, Pai. Obrigado pela nossa casa, o nosso lar, o nosso dia de trabalho, Senhor, Pai. E agora, Senhor, Pai, isso nessa noite nos abençoa, Senhor, Pai, através, Senhor, Pai, do culto, da escola dominical que hoje nós vamos ter, através da lição, o ensino, Pai, da tua palavra, Senhor. Abençoa o teu filho, o teu servo que vai ministrar, dirige, Senhor, Pai, e que nós possamos receber, Pai, a tua palavra e guardar no nosso coração para glorificar o teu nome em todo o nosso viver, Senhor, Pai, para a honra e para a glória do teu nome, Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, aleluia. Vamos louvar o Senhor com os hinos da harpa cristã. Em seguida, a leitura oficial já vai ser com o irmão Felipe, viu, Felipe? Na leitura do texto, né, da revista, tá certo? Glória a Deus. Glória a Deus. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar ao Senhor com alegria. Hino de número 126. Glória a Deus. 126. Sol. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. O
Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com mais um hino. Hino de número 25. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Lá. Hino de número 25. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois és rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim, e eu quero andar nesse amor. Triunfante estou confiando em ti, meu Jesus, grande consolador. Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão, salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, igreja? Glórias a Deus. Hoje nós estaremos tendo um culto de doutrina um pouco diferente, né? Estaremos ministrando nessa noite a lição de número 9 da Escola Bíblica Dominical, tá? Ministrado pelo nosso amado irmão Natan, que já está aqui conosco. Queria convidar os amados irmãos para que nós possamos fazer a leitura bíblica em classe, amém? Nós que estamos estudando aí o livro de Jó, que tem como título A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, lições do sofrimento e da restauração de Jó, amém? Estamos aprendendo muito, né, com este grande homem de Deus. Lição de número 9, que tem como título Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Os irmãos já vão procurando aí, nós vamos fazer uma leitura de um texto bem extenso, que se encontra no livro de Jó, capítulo 28, versículos 1
a 28. Nós iremos fazer uma leitura participativa. Os irmãos que não possuem a revista podem aí procurar nas suas Bíblias. Jó, capítulo 28, versículo 1 ao 28. Enquanto os irmãos estão procurando, texto áureo está lá em Jó, capítulo 28, versículo 28, que diz: Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartai-se do mal é a inteligência. E apartar-se do mal, é a inteligência. Amém? Verdade prática nos diz: a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor, e não ao mero acúmulo de conhecimento. Quantos acharam nesta noite? Glórias a Deus. Informando aos irmãos que hoje, excepcionalmente, hoje nós estamos tendo a lição da Escola Bíblica Dominical por conta das eleições no domingo, tá? Nós íamos fazer na sexta-feira, mas preferimos fazer na quinta-feira, né? Onde a gente consegue ter uma maior quantidade aí de irmãos, né? E já aproveitando aqui a oportunidade, né? Um ensejo, gostaria de convidar todos os amados irmãos para se fazerem presentes todos os domingos, a partir das 9 horas, tá? Para junto nós possamos aprender da palavra de Deus, amém? Vamos fazer a leitura. Eu vou iniciar, os irmãos leem o versículo seguinte, tá bom? Diz assim, versículo 1: Na verdade, há veios de onde se extrai a prata, e para o ouro lugar em que o derretem. O homem pôs fim às trevas, e até a extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. A terra de onde procede o pão, embaixo é revolvida como por fogo. Essa vereda a ignora a ave de rapina, e não a viram os olhos da galha. Ele estende a sua mão contra o rochedo e resolve os montes desde as suas raízes. Os rios tapa e nenhuma gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. O homem não lhe conhece o valor, nem se acha na terra dos viventes. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Como ela se não pode comparar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. Porque está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. Deus entende o seu caminho, e Ele sabe o seu lugar. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas. Então a viu e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou, todos. Mas disse ao homem,
Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor nesta noite, pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria, né? Para que nós possamos aprender da palavra do Senhor. Vou passar aqui para o nosso pastor fazer a oração. Amém? Glória a Deus. Pai Santo, Deus de todo o poder, Senhor, Tu és a fonte da sabedoria, Senhor. A sabedoria é Tua aluna, conforme diz Provérbios capítulo 8. Oh Senhor, Tu és o nosso Deus. Viemos hoje, Senhor, perante Ti, aprender no Teu templo, contemplar a Tua formosura, crescer mais um pouco, em busca do aperfeiçoamento. Ó Senhor, fala conosco, nos dá mais maturidade, essa sabedoria espiritual que desce de Ti, ó Pai das luzes, onde não há variação, não há dúvidas, queremos aprender de Ti, Senhor. Mas Tu escolheste na terra homens, a Tua palavra diz, mestres ou doutores, chamaste, meu Pai, homens, e pelo Teu Espírito, Senhor, tem distribuído dons espirituais. E nós aqui reunidos, meu Pai, estamos, porque já compreendemos, meu Pai, a necessidade de estar no templo, de ouvir a Tua voz, de sentar, meu Pai, e perceber o Senhor tomando um ou mais servos, para que nessa instrumentalidade desses instrumentos, preparados e escolhidos por Ti, possamos, meu Pai, avançar, para nos aperfeiçoarmos, e buscarmos, meu Pai, Senhor Deus, a santificação, e todas as demais virtudes, meu Pai, características, qualidades, tudo, meu Pai, que envolve a nossa vida, para que todo o nosso ser, meu Pai, venha, Senhor Deus, receber de Ti o que é necessário nessa terra, para termos então, meu Pai, esse passaporte, pelo sangue do Cordeiro, para adentrar a Canaã celestial pelas portas. Abençoa, meu Pai, a escola bíblica nesta noite. Toma o Felipe, toma, meu Pai, Rafael, Itamar, toma todos os Teus servos e as suas esposas, meu Pai, que estão, meu Pai, também trabalhando na escola bíblica ao lado dos seus esposos. Senhor, a toda essa equipe e a todos os irmãos que nessa noite, meu Pai, se deslocaram dos seus lares para estar na Tua presença. Toma, Deus, o missionário Natan, Senhor, que se colocou à Tua disposição e assim da Tua igreja, para Te servir, Senhor, no ministério, meu Pai, da palavra e do ensino. Senhor, fica conosco nessa noite, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão em dificuldades, aqueles que estão precisando algo, meu Pai, especial nas suas vidas. Pai, como a irmã Ana, hospitalizada, com o irmão João, que esta tarde foi também ao hospital, Senhor, em uma consulta, e o meu Pai e tantos outros. Toma, Senhor Deus, em Tuas mãos, homens, mulheres, jovem, irmão Marcos, que teve aí um pequeno acidente, Senhor, na moto, mas está bem, pela Tua misericórdia, se recuperando na sua casa. Senhor, toma cada um em Tuas mãos e continuamente promove livramentos, proteção, providência e enche o coração da Tua igreja de uma alegria incomparável no nome santo de Jesus. Amém. E amém. Podeis sentar. Felipe vai ter dízimos e ofertas logo, né? Então, vamos logo recolher, né? O receber dos nossos irmãos para a obra de Deus, os dízimos, as ofertas que trouxeram nesta noite, tá certo? Em nome de Jesus.
Janaína e a Karine para louvar o Senhor. Glória a Deus. Senhor, abençoa os teus filhos que irão nesta hora contribuir, ó Pai, que possam fazer, meu Pai, com liberalidade, conforme o Senhor tem abençoado. Ó Deus, que possam fazer em um coração voluntário. Abençoa os seus familiares, abençoa os teus servos, meu Pai, a todos aqueles que necessitam também, meu Pai, nesta hora, de uma bênção material, em nome de Jesus. Amém. Na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos adorar o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda exaltação. Somente Ele é o único Deus, o Rei dos reis sobre toda a terra. A sabedoria vem do nosso Deus. Ao Rei dos reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transbordam o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser, e nele há toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser, e nele há toda a terra celebra a ti
Glória a Deus. Gostaria de convidar o nosso amado irmão Natan, já está com a oportunidade para ministrar a aula Escola Bíblica Dominical. Amém, amados irmãos? Meus irmãos, Pai do Senhor, amém, graças a Deus, muito feliz pela oportunidade de poder estar com os irmãos em mais um culto, né? E poder aprendermos mais sobre a palavra do Senhor. Meus irmãos, antes de mais nada, antes de nós entrarmos na lição, eu gostaria de fazer algumas considerações com os irmãos. Quando nós falamos, eu vou correr um pouco, né, porque eu preciso terminar antes. Então, quando nós falamos sobre sabedoria, a gente vai precisar voltar um pouco, por exemplo, a uma disciplina da teologia chamada teologia sistemática. Existe dentro dessa disciplina, teologia sistemática, uma outra disciplina, um outro assunto que nós chamamos de o estudo sobre Deus. E quando a gente estuda sobre Deus, a gente também estuda sobre os seus atributos. Amém? E por isso, quando nós olhamos para os atributos de Deus, a disciplina da teologia sistemática diz que esses atributos eles são divididos de duas formas. Primeiro, existem os atributos comunicáveis de Deus, e também existem os atributos incomunicáveis de Deus. Os atributos incomunicáveis são aqueles que Deus tem e que eu não posso ter, certo? Deus tem e eu não posso ter. Por exemplo, soberania, onipotência, onipresença, certo? Então, esses atributos, Deus tem e eu não posso ter, porque sou criatura, certo? E os atributos comunicáveis são aqueles que Deus tem e que eu posso ter. Perdão, Deus perdoa e nós também podemos perdoar. Liberdade, Deus é livre e também nos dotou dessa liberdade. E alguns outros atributos, incluindo a sabedoria, certo? Então essa lição não está desassociada daquilo que a gente entende por teologia. Então, os assuntos que tratamos, especificamente no livro de Jó, todos eles são assuntos que, se nós olharmos para a teologia bíblica, nós encontraremos fundamento. Amém, irmãos? Glória a Jesus por isso. Então, nós não estamos andando no escuro. Estamos andando dentro de uma perspectiva bíblica, amém? Que está baseada naquilo que nós entendemos como a teologia que é saudável, a teologia que nós entendemos que é a teologia que glorifica a Deus. Os irmãos estão entendendo até aqui? Pronto. Antes de entrarmos já foi feita a lição do texto áureo, mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal a inteligência, e existe uma verdade prática que está aí ao lado, os irmãos conseguem ver. A verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor, e não a um mero acúmulo de conhecimento. E aí você me pergunta, Natan, mas por que você está falando tanto de teologia, se a verdade prática diz que esse acúmulo de conhecimento, sem o temor do Senhor, não é tão válido assim, não é? Faz sentido. Eu ter muito conhecimento, conhecer muito um assunto, sem temer a Deus, sem considerar Deus como sendo a origem, sendo Ele o precursor, sendo Ele a fonte, sendo Ele o centro desse assunto, eu posso incorrer em um outro erro, que era o erro dos fariseus, por exemplo. Eles eram dotados de conhecimento da lei, possuíam muito conhecimento cultural e religioso da sua própria época, mas lhes faltava algo, que era a aplicação prática desse conhecimento dentro do seu contexto. Amém, irmãos? E aí não é diferente da gente hoje, né? Eu não vou falar mal aqui da teologia,
não vou falar mal também daqueles que têm graduação, não é nada disso. A minha proposta não é essa. A gente vai tentar fazer aqui um equilíbrio dessas duas coisas. O conhecimento fundamentado numa prática. E isso vai nos ajudar a entender melhor sobre esse assunto. Amém? Então vamos lá, a gente já leu, nós já lemos, na verdade, né, o texto base. E aí eu queria destacar isso aqui, ó. O objetivo geral da nossa lição hoje é esse, ó. É mostrar que a verdadeira sabedoria consiste no temor do Senhor. E aí eu destaquei algumas palavras-chave aqui, ó. Primeira, sabedoria. Nós vamos falar sobre ela e tentar conceituá-la. Nós vamos falar também sobre o temor do Senhor. Vamos tentar explicar e entender o que significa isso dentro do livro de Jó. Vamos falar também sobre a sabedoria humana, que é a inteligência, o conhecimento natural. E também falaremos sobre um dom divino, que é a sabedoria, sendo ela uma dádiva que Deus concede a todos aqueles que buscam a Deus. Amém? Então, a introdução, você está com a sua revista aí? Então, meus irmãos, se você está com a sua revista aí, você pode acompanhar a introdução, certo? A introdução diz que nesta lição nós veremos uma das mais belas exposições bíblicas sobre a sabedoria. E aí eu queria destacar para você o seguinte, está aí no slide, acho que você consegue visualizar, não é isso? Nós vamos nos concentrar em colocar lado a lado a sabedoria divina como dom e como ela pode ser aplicada na vida prática do cristão. A gente vai falar muito sobre isso aqui. E também nós falaremos sobre a sabedoria humana como resultado de uma busca pessoal, certo? Então, a sabedoria humana, colocada ao lado da sabedoria divina, elas têm um peso. Elas possuem conceitos diferentes. Nós vamos tentar, nessa lição, explicar cada uma delas e tentar aplicar essas verdades à nossa vida prática, que é o mais importante. Amém? E aí eu faço duas perguntas. Qual a diferença de ambas as sabedorias? E como elas podem influenciar no meu relacionamento com Deus e com o próximo? Então, a sabedoria que eu possuo, o conhecimento que eu possuo, pode influenciar na forma como eu relaciono com Deus e na forma como eu relaciono com o meu irmão. Certo? Então, é importante nós entendermos isso. A reflexão sobre a sabedoria de Deus vai nos ajudar, inclusive, a nos aproximar de Deus de uma forma correta. É isso que Deus quer que nós façamos e é isso que a gente vai tentar conceituar hoje aqui. Então, a sabedoria vista como um bem natural, esse é o primeiro ponto. E aí estamos aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um acordo com os irmãos, tá? Deixa eu fazer um acordo aqui para a gente não perder tempo. Os irmãos têm a revista, certo? E aí eu acredito que você já deve ter lido em casa, refletiu sobre isso. E o que é que eu vou fazer? Tudo aquilo que eu pôr aqui como ponto e como consideração está no ponto da revista. Eu apenas dei uma resumida, dei uma enxugada e tentei colocar de forma mais prática e mais clara para os irmãos entenderem. Tá certo? Então, tudo aquilo que está posto aqui, visível para os irmãos, está também na revista. Então, vocês podem revisar em casa, se assim os irmãos desejarem, tá bom? Então, eu não vou ficar lendo ponto a ponto, tanto para não perder muito tempo e não ficar cansativo para os irmãos, tá? Tudo bem assim? Estamos acordados? Graças a Deus. Então, no primeiro ponto, o comentarista fala sobre o empenho na busca pela sabedoria. E aí eu queria destacar isso aqui, ó. Esse ponto fala de um homem que deseja encontrar a sabedoria, né? É isso, ele fala muito aqui. Ele tenta fazer uma analogia de um garimpeiro que vai ao garimpo em busca de algo precioso, de algo valioso. E aí ele compara essa busca, esse desejo, como um garimpeiro. Algo que ele entende como sendo valioso e por isso ele vai atrás disso. Esse é o ponto, tá? Então, imagine você alguém que entende que ir ao garimpo e empreender esforços para encontrar ouro, esse alguém entende que esse lugar é valioso e por isso ele vai.
Se esse garimpeiro não entendesse que lá tem ouro para ele buscar, ele nunca iria para o garimpo. Ele só vai ao garimpo porque ele sabe que lá tem ouro. Então essa é a analogia que Jó faz, inclusive nos primeiros versos, do verso 1 até o verso número 11. Ele usa expressões aqui, ele usa, claro, riquezas naturais, ele fala aqui um monte de riquezas, rochedos, riquezas naturais como raízes, ele fala também sobre ouro, sobre aquilo que é passado pelo fogo. Ou seja, então Jó, ele entende que a sabedoria é algo precioso e por isso nós devemos buscar essa sabedoria, assim como o garimpeiro busca ouro no garimpo. Amém, irmãos? Então o que a gente destaca é o seguinte, a gente precisa ter, então, um interesse pessoal. Nós, como cristãos, precisamos ter um interesse pessoal em buscar essa sabedoria, como o garimpeiro faz ao ir ao garimpo em busca de ouro. A gente precisa entender o valor claro do que se busca. Isso é importante. Porque se eu não entendo o valor exato daquilo que eu estou atrás, possivelmente eu vou falhar na minha busca por aquilo. Então, se eu não entender que a sabedoria é de fato valiosa, no meio do caminho eu vou começar a vacilar e perder a direção. E possivelmente eu não a encontre. Então, nós como cristãos precisamos ser como um garimpeiro. Então, visualize aí um garimpeiro. Um homem que sai de sua casa e vai empreender esforços em busca de algo que ele sabe que é muito valioso e vai trazer muitos benefícios para ele. É isso que a gente tem que entender quando nós estamos falando sobre sabedoria. Amém? Então esse é o primeiro ponto. Eu queria destacar essa frase aí que está em vermelho. Você precisa gravar essa frase. A sabedoria deve mover o homem. A sabedoria deve mover o crente. A sabedoria, ela é valiosa. A sabedoria é um bem valioso que Deus deu à igreja, Deus deu ao seu povo. E por ser valiosa e por ser um bem dado por Deus, nós precisamos ir em direção a esse bem. Amém, irmãos? Então, quando nós entendemos que a sabedoria que vem de Deus é de fato um bem, nós precisamos correr atrás dela. Nós precisamos nos movimentar em direção a ela. É isso que precisamos fazer como aplicação prática. O empenho na busca pela sabedoria. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir em direção a essa sabedoria, porque eu entendo que ela é preciosa aos meus olhos. Glória a Jesus. Segundo ponto está aí. O valor da sabedoria. Deixa eu só virar a página para não perder aqui o rumo, né? Então aqui. Vamos para o segundo ponto. O valor da sabedoria. A sabedoria é comparada ao ouro ou algo de muito valor. Nesse ponto, fala-se da característica do minerador ou do garimpeiro, né? Daquele que busca o ouro. As características desse homem são habilidade, diligência, persistência e muita técnica de execução. Essas são as características de alguém que deseja buscar algo que ele entende como sendo muito valioso. Esse alguém, ele preparou-se para aquilo. Esse alguém, ele tira de si todas as suas habilidades e todas as suas forças para encontrar aquilo que ele deseja. Então a gente já falou muito aqui, a gente vai tocar muito nesse ponto. A sabedoria é como ouro. A sabedoria é para nós como o ouro é para o garimpeiro. É algo de muito valor e que vai trazer benefícios para ele. Para nós cristãos é a mesma coisa. A sabedoria é como ouro, e que se nós buscarmos a ela, se nós nos movermos em direção a ela, nós teremos sucesso, nós teremos eficácia, e nós encontraremos, portanto, aquilo que Deus tanto deseja de nós. Amém, irmãos? Portanto, olha aqui, a conclusão disso. Exige-se do homem que busca a sabedoria as mesmas atitudes. Vou voltar um pouquinho ao ponto 1. Eu quero tocar muito nessa tecla com você e eu vou repetir ela várias vezes. A sabedoria é algo muito valioso.
Repita comigo, irmãos. A sabedoria é algo muito valioso. Não esqueça disso. Por que eu estou dizendo isso? Porque o teu esforço em conseguir sabedoria depende do valor que você dá à sabedoria. Se você não valoriza a sabedoria, dificilmente você vai se levantar e vai buscar e empreender esforços para alcançar a sabedoria. Se o minerador não dar valor ao ouro, dificilmente ele vai se levantar e vai buscar ouro. Entende, irmãos, o que eu quero dizer? É mais ou menos isso que Jó, é mais ou menos isso que Salomão querem dizer com sabedoria. Se nós entendemos sabedoria como algo valioso, a conclusão deste entendimento é que nós corramos atrás desta sabedoria. E para nós corrermos atrás dessa sabedoria, vai exigir de nós algumas coisas, algumas habilidades, alguns sacrifícios. Porque entendam, irmãos, a sabedoria, nós vamos ver mais lá na frente, eu acho muito legal o texto de Jó, eu acho muito lindo esse texto de Jó, porque ele diz aonde a sabedoria não está. Lá no final a gente vai tocar muito nesse ponto. Mas ele diz lá na frente onde a sabedoria não está e onde ela não pode ser encontrada. E aí, se você não empreender esforços, não se sacrificar e não correr atrás, dificilmente você vai encontrar sabedoria. Dificilmente. Porque a sabedoria é algo muito valioso. Muito valioso. Amém? Claro até aqui? Podemos avançar? Deixa eu tomar um pouco de água. Glória a Jesus. Vamos lá. O terceiro ponto. Esse é um ponto importante, que o comentarista da revista, ele trata. Dando, inclusive, referências bíblicas. Ele cita o verso de número 12, porque Jó pergunta, mas onde se achará sabedoria? E aí eu quero destacar uma coisa para os irmãos, é importante que os irmãos saibam disso. Quando Jó escreve o capítulo 28, quando ele escreve o capítulo 28, ele está fazendo uma espécie de poesia. A estrutura que Jó utiliza para escrever e para narrar esse texto é uma estrutura poética. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jó vai usar expressões aqui, expressões figuradas. Não são literais, são figuradas. Por exemplo, ele diz no verso de número 22, que o abismo e a morte falam. A morte e o abismo não falam, né, irmãos? Pelo amor de Deus, não falam. Ele está dizendo que essas duas coisas, abismo e morte, a sabedoria passou tão perto delas, que elas conseguem reverberar a passagem da sabedoria por meio desses dois elementos, que é abismo e morte. Tá? Então, não são coisas que ele utiliza aqui, são figuras análogas, são algo que não é algo que não é literal, é apenas uma analogia, algo figurado, amém? Então, de onde vem a sabedoria? Eu destaquei aqui uma parte do comentário da revista, tá? A sabedoria dos sábios e da academia estava disponível para ser alcançada. Todavia, a sabedoria retratada por Jó não era fruto da tradição e nem podia ser obtida pelo método acadêmico. Isso aqui são palavras do comentarista. Ele está fazendo uma aplicação daquilo que Jó está dizendo. Irmãos, eu vou passar um pouquinho aqui. É possível encontrar sabedoria como dom por esforços pessoais? É uma pergunta, né? Não é ponto final. A sabedoria é diferente da inteligência intelectual? E a gente vai fazer as duas comparações. Deixa eu dar aqui, explicar esse ponto usando alguns exemplos. Olha aqui. Os irmãos sabem o que é isso aí? São o STF, ó, o irmão tá, são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Todos eles possuem um alto grau de academicismo. São pós-doutores em alguma área específica do direito. Eles entendem super bem de letras, de narrativas, de discursos, de pressupostos. Super bem. Mas, lembra que o texto está dizendo que a sabedoria humana, a academia, ela não é suficiente para alcançar a sabedoria? Esse é um exemplo clássico. Estes homens, irmãos, eles utilizam de discursos retóricos de direito, discursos de ideias e valores, ideologias,
para defender aquilo que eles acreditam. E nem sempre o que eles acreditam é correto. Tramitam leis que são contra aquilo que nós acreditamos, nós cristãos. São contra valores e princípios bíblicos e constitucionais, por exemplo, o aborto. O aborto, irmãos, é o direito à vida está na Constituição. É direito à vida, todo ser humano tem direito à vida, está na Constituição. E eles querem tirar esse direito, eles querem reformular, reconfigurar isso que está na Constituição. Eles querem reinterpretar aquilo que está posto. É claro, eles utilizam de métodos retóricos, muito bem falado, muito bem comunicado. Se você não entender bem, você é levado por isso facilmente. Olha a diferença. Quem é essa criatura aqui do lado? Vocês conseguem visualizar direito o que está acontecendo aí nessa situação? Salomão e aquele caso maravilhoso, né? Onde vai duas mães com uma criança, dizendo que uma, não, esse é meu filho, a outra, não, esse aqui é meu filho, não, esse é meu filho, não, esse é meu filho. E Salomão pensou, o que eu vou fazer? Traz uma espada, cortar a criança ao meio, dá uma na banda para uma e outra metade para outra. E aí o texto diz, no coração de Salomão, o que estava na mente de Salomão era o seguinte, a mulher que desejar privar a vida da criança é um sentimento de mãe, então, inevitavelmente ela é a mãe. E aí Salomão fez isso. E aí uma das mulheres disse, não faça isso, entregue o filho para essa outra mulher, não deixe a criança com vida. Salomão entendeu que quem era a mãe de fato era aquela que cedeu o filho. Irmãos, isso é sabedoria. A diferença dos ministros do STF e de Salomão é porque Salomão consegue fazer isso de maneira prática. Entende? Ele consegue colocar o conhecimento que ele adquiriu na prática. Ele consegue desenvolver o conhecimento que ele teve, que ele adquiriu com toda a sua infância, sua adolescência, a sua vida com seu pai Davi. Tudo aquilo que ele aprendeu, ele conseguiu colocar em prática de modo objetivo. Essa é a diferença dos acadêmicos, a inteligência humana, da inteligência divina, da sabedoria divina. Amém? Tem um outro exemplo aqui. Os irmãos conhecem esse pastor? Alguns, né? Não, eu vou dar uma pista para os irmãos. Eu vou dizer o nome dele porque Paulo diz que nós temos que dizer o nome dos hereges. E eu vou dizer o nome desse herege. O nome dele é Ed René Kivitz. Ed René Kivitz. Não vá atrás de saber quem é, você não vai perder nada. Não vá atrás. Esse senhor disse, há umas 2 semanas atrás, que a Bíblia ela está desatualizada. Que as verdades bíblicas só serviam para aquele tempo, não serve mais para esse tempo. E ele disse o seguinte, ele foi mais além, gente, ele foi mais além. Ele disse que a gente não pode condenar o homossexualismo por causa de 2 ou 3 versículos. 2 ou 3 versículos na Bíblia não condenam o homossexualismo. Ele diz que a gente precisa reconfigurar e reinterpretar esses textos para a gente conseguir contextualizar-se com esse presente tempo. O que é que os irmãos acham desse indivíduo? Meu Jesus, hein? Toca fogo, né, Jesus? Misericórdia, né? Irmãos, esses homens estão por aí, irmãos. Estão por aí, eles estão pregando, eles estão ensinando, eles estão arregimentando pessoas. E o pior não é existir homens como ele. O pior é existir pessoas que seguem ele. E aí está a criatura, certo? Deixa eu dar em outro sermão dele, isso aqui é mais pesado. Em um outro sermão dele, ele vai tentar explicar aquela passagem da mulher samaritana, onde Jesus tem um contato com ela lá no poço. Os irmãos lembram dessa passagem? Pronto. Ele diz que quando Jesus oferece a água da vida para aquela mulher, os irmãos pasmem no que eu vou dizer. Ele diz que Jesus estava oferecendo sêmen para aquela mulher. Eu não vou pedir para os irmãos pesquisarem, porque não vale a pena. Mas acredite que eu estou dizendo. Irmãos, foi de um absurdo na época. Foi de uma contextualização na época. Se todo mundo contestou e brigou com este indivíduo, porque isso não faz sentido. E ele tentou explicar isso. Não, é a cultura.
Não, é a forma lingual. Não, é a forma literária. Não, é o contexto linguístico. Ele tentou inventar tanta coisa para tentar defender aquilo que ele acreditava. Irmãos, tenham cuidado. Ele é pastor, é teólogo, é mestre, é doutor, mas é apenas uma sabedoria humana. Uma sabedoria apenas acadêmica. Agora veja essa outra pessoa. Essa figura é um quadro de um pintor espanhol. Aí eu quis só colocar aqui para os irmãos observarem. Talvez os irmãos não percebam bem, mas aí é Jesus, ó, esse de azul, de manta azul, certo? Escrevendo no chão. É aquela passagem da mulher adúltera, certo? Onde várias pessoas levam uma mulher que foi pega em adultério, certo? E aí põe na frente de Jesus, e aí diz, olha, o que essa mulher merece por ter adulterado? A lei diz que ela precisa ser apedrejada. E o que o Senhor diz? Jesus, sabiamente, né? Quem não tem pecado, quem não cometeu, quem não transgrediu nenhum dos 10 mandamentos hoje, por favor, atire a primeira pedra. Ninguém é besta, né? Todos saíram. Em uma outra passagem, os fariseus tentam ludibriar Jesus e colocá-lo à prova, dizendo, olha, quem é maior? João Batista, né? Ou Moisés, a lei, etc. Eu estou parafraseando aqui. Aí Jesus diz, olha, se eu disser que é João Batista, né? Eles vão me condenar, porque Moisés representa a lei. Se eu disser que é Moisés e não João Batista, eles também vão me condenar, porque João Batista é um profeta muito importante nesse tempo. Aí Jesus vai e responde com uma outra pergunta. E aí essa pergunta que Jesus faz a eles, tira eles do chão. Senão vou ficar sem resposta. Jesus, ele exercia sabedoria de modo prático. O seu conhecimento e a sua inteligência era revelada na prática e não apenas no aspecto cognitivo. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Então, voltando aqui, de onde vem a sabedoria? Existe uma diferença entre a sabedoria divina e a sabedoria acadêmica, a sabedoria intelectual, a sabedoria dos homens, tá certo? Passando aqui, vamos para o segundo ponto. A sabedoria como um bem comercial. Vamos nós. Eu coloquei aqui algumas informações como num quadro para ficar mais visual para os irmãos, né? Todas essas informações estão também na revista, então você pode conferir em casa depois. Existe uma diferença, e é isso que o ponto 1 vai dizer. Existe uma diferença entre a sabedoria de Provérbios e a sabedoria em Jó. Certo? Os irmãos precisam atentar para isso. Na sabedoria em Provérbios, é uma sabedoria que é transferível. É uma sabedoria que você pode passar de um para o outro. Eu sou pai e eu posso passar os meus conhecimentos para o meu filho. É isso que a lei judaica, por exemplo, fazia, né? E ainda fazem. Ele pede para que os pais ensinem os filhos andando no caminho, sentando, levantando, né? Então esse princípio é um princípio que Salomão pegou. Essa sabedoria ela é transferível porque ela é natural, ela é comum. Amém? A sabedoria comum. Lá em Provérbios, a sabedoria lá em Provérbios, ela é palpável, ela é vista dentro de um processo. Como assim, Natan? Quando nós começamos a ensinar e transferir conhecimento para alguém, nós conseguimos ver o desenvolvimento deste alguém dentro de um processo. Por exemplo, vou citar novamente aqui a criação de um filho. Meu filho tem 2 anos e 6 meses. Há 1 ano atrás ele não sabia falar e nem andar direito. Hoje ele já faz isso. E a gente percebe que, ao passar do tempo, ele vai adquirindo conhecimentos e tomando forma de coisas que nós falamos. E isso é um conhecimento visto por um processo. É um conhecimento palpável. E é isso que Salomão faz. Lembra daquele versículo que Salomão diz? Ensina o teu filho no caminho que deve andar, porque depois que ele vai ficar velho, não vai se esquecer dele. Porque esse é um conhecimento transferível, e dentro de um processo, nós conseguimos vê-lo dentro desse processo. Porque quando ele ficar velho, ele não vai esquecer daquilo que você disse. Portanto, ele é palpável, ele é visível, e ele é diferenciado. Lá em Provérbios também, a sabedoria em Provérbios,
é exortada várias vezes por Salomão. A gente consegue ver lá em Provérbios que como é que me faltou a palavra agora. Como é que Salomão chama a sabedoria, por exemplo, né? Ele diz que nós devemos buscar a sabedoria. A sabedoria é como uma exortação. Pronto, essa é a ideia. Salomão tenta exortar os seus ouvintes sobre adquirir sabedoria. Várias vezes, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, ele vai fazendo várias menções à sabedoria e pedindo para que as pessoas busquem sabedoria, como uma espécie de exortação àquele princípio. Então, a sabedoria em Provérbios, quando buscada diligentemente, é encontrada. Quando nós buscamos sabedoria, inevitavelmente nós a encontramos, porque ela é tanto transferível como ela é palpável e como ela também pode ser adquirida dentro de uma disciplina e uma busca pessoal. Então, irmãos, é o seguinte, lá em Provérbios nós conseguimos ver uma sabedoria mais prática, mais visível e mais palpável. É aquela sabedoria que nós conseguimos, por exemplo, ver no sertão. Existem os profetas da chuva. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Vários meteorologistas vão até esses profetas da chuva para ouvi-los, para inclusive datar aquilo que vai acontecer no inverno ou não. Eles têm um conhecimento cultural e contextual de onde eles estão, que eles conseguem identificar quando vai chover e quando não vai chover. Então isso é uma sabedoria cultural, é uma sabedoria transferível. Eles ouviram de seus pais, de seus avós, ela é palpável dentro de um processo, e ela consegue ser adquirida quando você se disciplina e quando você se dedica a isso. Irmãos, novamente, a sabedoria é um tesouro. A sabedoria é muito valiosa. Por isso é necessário disciplina, sacrifício pessoal e dedicação para conseguir essa sabedoria. Se nós não nos dedicarmos a isso, possivelmente nós não a encontraremos. É isso que Salomão e é isso que Jó está falando. Agora no livro de Jó, especificamente no capítulo de número 28, o que a gente encontra de princípio na sabedoria que Jó está falando? A sabedoria em Jó, ela não é uma sabedoria comum, não é uma sabedoria transferível, não é uma sabedoria palpável. E nem se pode alcançar por esforços pessoais. A sabedoria em Jó é um dom. A sabedoria em Jó é uma dádiva. Eu não conseguiria alcançar a sabedoria que Jó está falando aqui por meus esforços pessoais. Por mais que eu corresse atrás, por mais que eu fizesse doutorado, mestrado, pós-doutorado, eu não conseguiria alcançar a sabedoria que Jó está falando. A sabedoria que Jó está dizendo é dom, é dádiva, é uma direção dada por Deus. Essa sabedoria também, ela é revelada em tempos de dificuldade. Vocês estão estudando a revista de Jó, certo? Do livro de Jó. E vocês perceberam que está tendo um diálogo entre os amigos de Jó e Jó. Nesse diálogo a gente consegue identificar uma coisa. Que os amigos de Jó não usam de sabedoria. Embora eles tenham muito conhecimento. Eles vêm de outras áreas, de outras regiões, e eles, nos seus discursos, a gente consegue identificar muito conhecimento, muito conhecimento. Mas aí Jó identifica que esse conhecimento, que é transmitível, que é falável, que é comunicável dos homens que estão falando a ele, não é a mesma sabedoria que Deus está dando a ele. É tanto que Jó vai exortá-los acerca da sabedoria no capítulo 28 e no capítulo de número 29. Então, irmãos, entendam que a sabedoria, sem a inteligência, o conhecimento, sem a sabedoria divina, ela é ineficaz. Ela não tem nenhum valor. Nenhum valor que eu digo para alcançarmos aquilo que Deus deseja. Valor, o conhecimento sempre vai ter. Mas ela não tem valor para alcançar aquilo que Deus deseja. Para alcançarmos um objetivo mais específico. Então, Jó está dizendo, ela é revelada em tempos de dificuldade. Nesse tempo aqui, Jó está passando por uma grande privação. Ele perdeu os filhos, sua esposa o questiona, ele perdeu seus bens, ele está enfermo. E ainda assim, entenda uma coisa interessante, irmãos.
ainda nesse processo todo aqui de sofrimento de Jó, Jó ainda não entendeu Deus na sua totalidade. Assim, a forma que eu digo entender Deus é como Deus se manifesta a ele. Jó ainda não entendeu. É tanto que a gente vai ver nos últimos capítulos, que Jó diz, olha, antes eu conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Então, por que isso? Porque Jó está ainda descobrindo isso que nós chamamos de sabedoria, que é levada a um relacionamento mais íntimo com Deus. Então, é nesse processo. A sabedoria como dom, ela é revelada em tempos de muita dificuldade. Amém? Um terceiro ponto, ela não pode ser simplesmente encontrada, ela é dada. A sabedoria, ela não pode ser encontrada, ela é dada. Já falamos sobre isso. Então, vamos passar aqui. O valor da sabedoria. A pergunta, por que a sabedoria é valiosa? Resposta, a sabedoria é o uso correto do conhecimento, ou seja, saber usar o conhecimento é ter sabedoria, certo? Então, é mais ou menos isso que a gente precisa entender nessa diferença entre sabedoria humana e sabedoria divina. Nós recebemos diariamente luz de Deus. Nós recebemos diariamente, irmãos, informações de Deus na sua palavra, todos os dias. Cultos de doutrina, cultos de domingo, orações, leitura bíblica, devocional. Todas as vezes nós estamos recebendo informações de Deus e, portanto, conhecimento vindo dele. Só que a diferença é como nós utilizaremos esse conhecimento na nossa vida prática. Fazer o nosso devocional, saber o que fazer e não colocar em prática, Tiago já diz, né? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Porque não faz sentido eu ter conhecimento de algo e não aplicar isso na minha vida prática. Lembra que no começo eu falei sobre isso, de que a sabedoria, entender a sabedoria, nos ajuda a nos relacionarmos com Deus e também com o próximo. Então, quando eu leio uma passagem falando sobre amor ao próximo, então eu preciso pensar o seguinte: como eu vou desenvolver amor hoje? Como eu vou mostrar amor, demonstrar amor ao meu irmão hoje? Então eu tenho que trazer aplicações práticas para que esse conhecimento faça sentido. Amém? O entendimento errado do que é sabedoria, ou seja, conhecimento, leva-nos a pensar que já somos sábios. Ou seja, se eu não entendo muito bem o que significa sabedoria, o dom de Deus, aquilo que é dado ao Senhor, aquilo que é revelado a Ele, se eu não entendo muito bem o que isso significa, eu posso arrogar-se de que eu já tenho sabedoria, de que eu já sou sábio, de que eu já sei de tudo. Talvez os irmãos já conheçam pessoas assim, né? Não preciso ouvir mais ninguém, eu já sei de tudo. Já sou teólogo, já fiz graduação, já fiz mestrado, já fiz doutorado, já dou aula de teologia em faculdade. Para que eu venho no culto de doutrina? Né? Irmão, tem gente assim, pelo amor de Deus, não se escandalize não. Tem muita. Pelo amor de Deus, não se escandalize com isso não. Isso é muito comum, infelizmente, mas é muito comum. Pessoas que arrogam para si, achando que já são sábios, mas são apenas sábios aos seus próprios olhos, porque não usam a sabedoria de modo correto, certo? É isso que o comentarista está dizendo. A sabedoria, ela é valiosa, porque nos leva a agir corretamente em toda e qualquer situação. Essa é a diferença entre os acadêmicos e os irmãozinhos do interior. Né? Não sei, alguns irmãos já foram no interior, já conviveram com pessoas assim. Eu amo o pessoal do interior, porque na simplicidade deles, quando eles falam pramode, quando ele fala quintal, eles falam terreiro, né? Então, no seu linguajar, é um linguajar deles. Eu amo esse linguajar deles, irmãos. Então, nesse linguajar, eles vamos para a mod a gente conseguir aquilo, para a mod a gente fazer aquilo. Irmãos, eles têm uma empatia com o outro que é próprio dele mesmo. Por exemplo, eu estava em Jaguaretama há 3 semanas atrás.
O povo lá, tudo analfabeto. Não escreve nem o nome. Meus irmãos, mas eu aprendi tanto com aquele povo. A forma deles se relacionarem um com o outro. A forma deles pensarem sobre a sua cultura. A perspectiva positiva que eles têm das coisas. Irmão, não chove há 3 anos lá. Mas os caras não ficam tristes. Eles sempre conseguem entender e visualizar algo diferente que traz esperança para eles. Isso é sabedoria. Não é um conhecimento apenas humano, cognitivo. É algo que vem de Deus, é algo que é dado por Deus. E isso a gente precisa aprender, gente. Em toda e qualquer situação, a gente precisa aprender. Sabedoria é valiosa e a gente precisa ir atrás dela. Tudo bem até aqui? Estou falando muito rápido, estou correndo muito não, né? Não, beleza, porque está acabando o nosso tempo. Vamos lá para o terceiro ponto, acredito eu. A sabedoria não é um bem comercial. Uma consideração aqui, Jó não está dizendo que a sabedoria não pode ser encontrada e nem buscada. Pronto, vamos dar uma paradinha aqui. No capítulo 28 do livro de Jó, a gente consegue identificar que Jó não está desdenhando de quem tem entendimento, sabedoria e qualquer outra coisa nesse sentido. Jó não está dizendo que a gente não pode, não se pode encontrar essa sabedoria. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que ela, a sabedoria, não se encontra em qualquer lugar. A sabedoria que Jó está falando como um dom, algo que é revelado por Deus, não se encontra em qualquer lugar. E aí, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia aí no capítulo 28 de Jó, para a gente ver o que Jó diz aqui. Capítulo 28, verso 21 e 20. Ele diz o seguinte, quando ele fala da sabedoria, ó. A sabedoria está encoberta aos olhos de todo vivente. Ou seja, nenhum ser humano consegue ver sabedoria. Não consegue enxergar. Porque ela está encoberta. Verso de número 22, 21 ainda, né? A sabedoria também está oculta das aves dos céus. Um ponto importante aqui, irmãos. As aves, elas estão em um lugar mais privilegiado que nós, não é isso? Elas estão bem no alto. E elas conseguem visualizar, tem um campo de visão maior do que a gente. Mas mesmo assim, Jó está dizendo que a sabedoria está oculta às aves. Mesmo elas estando em um grau, em uma posição privilegiada, elas não conseguem ver sabedoria. Sabedoria é difícil de ser encontrada. Mas ele não termina. Verso de número 22, ó. O abismo e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. O que já está querendo dizer aqui, irmãos, é que a sabedoria passou por lá. Passou pelo abismo e passou pela morte, bem do lado. Porque ele está dizendo que tanto o abismo como a morte tiveram um certo tipo de contato com a sabedoria. Porque eles ouviram a sabedoria, ouviram a fama dela. Irmãos, o que Jó está querendo dizer com tudo isso? Abismo é um lugar de difícil acesso. Abismo é um lugar de difícil acesso. A morte é o último estágio do homem. O último estágio da vida humana aqui, física. Jó está dizendo que nem nesse último estágio a sabedoria pode ser encontrada. A neguinha é difícil. É difícil. A sabedoria, irmãos, ela é singular. Ela é única em essência e valor. Por isso é difícil de ser encontrada. Aí a pergunta que eu faço aos irmãos. Por que é tão difícil encontrar sabedoria? Vocês já pararam para pensar? Porque nesses 2 versículos me fizeram pensar muito ontem. Meu Deus, mas por que é tão difícil esse negócio, encontrar sabedoria tão difícil? Irmãos, o texto de Jó explica. O texto de Jó explica. Está no verso de número 23. Deus lhe entende o caminho, e ele é quem sabe o seu lugar. Então, o que você quer dizer com esse versículo? A sabedoria é difícil de ser encontrada porque ela está muito perto de Deus.
E ninguém se sacrifica para estar perto de Deus. Ninguém gasta horas orando para receber mais de Deus. Ninguém se debruça sobre a palavra de Deus para encontrar conhecimento sobre Ele. A gente esquece de que nós somos crentes e precisamos de Deus constantemente. E aí, como é que a gente vai encontrar sabedoria se a gente não quer nem estar perto de Deus? Impossível, meu povo. Impossível. Nunca encontraremos. Ela está oculta aos nossos olhos e nem as aves do céu, estando numa posição mais privilegiada, conseguem enxergá-la. Nem no último estágio da vida humana o homem vai conseguir alcançar esta sabedoria de Jó. Só vamos encontrar sabedoria em Jó, e aí eu te explico aqui, ó. A origem da sabedoria está aqui, ó. Deus é a origem da sabedoria. Por favor, abram comigo Tiago. Meu Deus, vou ter que correr aqui um pouquinho. Tiago capítulo 3, por favor, irmãos. Correr aqui um pouquinho. Tiago, capítulo de número 3. A gente precisa falar sobre a origem da sabedoria. Aonde ela está. Jó já respondeu aqui, né? Deus sabe o caminho dela. E a sabedoria está com ele. Mas deixa eu te mostrar outra referência para dar mais base, né, daquilo que a gente está dizendo. Capítulo de número 3 de Tiago e verso de número 13. Não, vamos falar o 15, né? Para não ficar muito longa. Verso 15 diz assim, ó. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, é animal e é demoníaca. Bons frutos, glória a Jesus, e de bons frutos, a sabedoria ela é imparcial e sem fingimento. É essa sabedoria que Tiago está falando que vem lá do alto. Então a origem da sabedoria, irmãos, está com Deus. Nós só conseguiremos encontrá-la se nós formos até Deus. Se você não for até Deus, você nunca vai encontrar esse negócio que a gente chama de sabedoria. Nunca. Ela vem lá do alto. Mas Tiago, ele dá uma esperança para a gente. Natan, mas como é que a gente consegue encontrá-la? Tiago diz que a gente tem que pedir. Peça, porque Deus dá, e Ele não lança em rosto. É desejo de Deus que o seu povo seja sábio. O problema é que o povo de Deus não quer ser sábio. Porque exige disciplina, renúncia e muita dedicação pessoal. Muita. Lemos o verso de número 13, e aí eu não vou ler o livro primeiro Reis 3, 19 e 12, porque os irmãos já sabem, que é quando Salomão é empossado rei, e aí ele tem um grande dilema na cabeça. Muitos reis que vieram, né, eram ricos, aí ele pensou o seguinte, eu estou tendo que liderar um povo, e aí eu não sei o que fazer com esse povo. Então eu não vou pedir dinheiro, eu não vou pedir riquezas, eu não vou pedir conquistas, eu não vou pedir nada disso. Eu vou pedir sabedoria. Então Salomão vai até Deus e pede sabedoria. E o que acontece? Deus dá sabedoria. Então entendam, irmãos, que Jó está dizendo que a sabedoria que queremos, ela está escondida em Deus. E só Ele sabe aonde é que ela está. Só Deus. Ninguém mais sabe. Só Deus quem sabe. Então, para nós encontrarmos essa sabedoria, precisamos ir até Ele, tá? Como encontrá-la? Aqui existe duas
duas aplicações práticas, 2 passos práticos para a gente tentar encontrar essa sabedoria. Primeiro é temor a Deus. Respeito, consideração e desejo de agradá-lo em toda e qualquer situação. Isso é temor. Temor a Deus é isso. Respeito, consideração e desejo de agradá-lo em toda e qualquer situação. Isso é temor. É alguém que tem o outro em alta estima e o adora e o honra com tudo que tem e com tudo que é. Isso é temor a Deus. É isso que Deus busca de nós, sermos tementes a Deus. Por isso que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque existe um caminho, e o primeiro passo é o temor do Senhor, tá? E o segundo passo é receber sua revelação, sua palavra, tá? Existe aqui uma frase de um teólogo que eu gosto muito, J. Packer, ele fala o seguinte: a sabedoria é divinamente concedida àqueles, e tão somente àqueles que se dedicam à revelação de Deus. Porque onde é que Deus está? Onde é que a gente pode encontrar Deus, irmãos? Onde é, irmãos? Onde é que a gente pode encontrar Deus, irmãos? Na sua palavra. Essa é a revelação de Deus. Aquilo que Ele deixou ser revelado, aquilo que Ele quis que nós compreendêssemos sobre Ele, está aqui. Então, se nós quisermos conhecer a Deus, buscá-lo, estar mais próximo de Deus para alcançar sabedoria, temos que vir para cá. Não tem outro caminho. Amém? Então, aqui existe aqui um tripézinho que eu desenhei para que a gente consiga entender melhor. Então, existe eu e você na parte de baixo. E aí, existe um caminho que nós precisamos traçar. O temor do Senhor, ele é o princípio, ele é o ponto de partida. Ele é o início daquilo que precisamos fazer para encontrar sabedoria. Deus está no centro, porque Ele é a origem, Ele é a fonte de toda sabedoria. E por isso, sem Deus, nós não conseguiremos encontrá-la como dom. Então existe esse processo, esse ciclo, tá? Eu vou até o temor do Senhor, eu pratico isso como ponto de partida, e a consequência disso é encontrar sabedoria. Passando mais adiante, segundo ponto, né? É uma verdade prática, é o segundo ponto, do terceiro ponto da nossa lição. A sabedoria é uma verdade prática. A verdadeira sabedoria, ela é prática, isto é, deve ser aplicada às situações do dia a dia. A sabedoria apenas cognitiva é ineficaz em seu objetivo. E aqui eu quero dar um exemplo para os irmãos, um exemplo pastoral. O pastor sabe muito bem disso, que já viveu isso muitas e muitas vezes. Mas eu ouvi de um pastor, ele estava dando uma aula sobre Trindade, né? E aí ele dando o assunto, um negócio muito profundo, um negócio muito difícil e tal e tal. E aí os alunos direto perguntando: professor, mais aquilo, mais esse texto, mais aquilo outro, mais aquilo outro, mais aquilo outro. O pastor parou a aula e disse: rapaz, vocês estão sendo treinados para ser pastores. E quando um membro da sua igreja chegar no seu gabinete, ele não vai querer saber qual é o diagnóstico da Trindade. Ele não vai querer saber como se forma a tricotomia trinitariana. Ele não vai querer saber disso. Ele não vai querer saber como é que é a economia da Trindade. Ele não vai querer saber disso. Ele vai querer saber como eu resolvo o meu casamento. Meu esposo quer sair de casa. O que o senhor me diz? Meu filho está com depressão. O que o senhor me diz? Meu filho está nas drogas. Me diga alguma coisa para eu tirar dele dessa situação. A sabedoria, o entendimento apenas cognitivo, nesses momentos não serve de nada, né, pastor? Não serve de nada. Uma vez um menino chegou para mim, um jovem, e muito perturbado, porque estava sofrendo com problemas e etc. E eu fiquei assim, sem saber como solucionar o problema daquele jovem. Porque não era um problema teológico. Não era. Se fosse, era mais, né, a gente tentava pesquisar e tentava encontrar algum jeito. Mas não era, irmãos, era um problema da alma. E aí eu disse: meu amigo, procure seu pastor. Vá procurar seu pastor. Ele vai poder te ajudar melhor. Irmãos, é uma dica. Pergunta difícil, joga para o pastor.
vai surgir muita pergunta difícil aqui. Aí você anota tudo, aí dá para o pastor, certo? Vai responder, responde tudo. É ele aqui. Então, irmãos, ó, se nós tivermos apenas o conhecimento cognitivo, o nosso ministério, a nossa vida não vai alcançar o objetivo que Deus quer. Não vai. Eu vou dar outro exemplo prático aqui. Eu tenho um filho apenas e quando ele estava naquelas crises, né? Pai e mãe sabem aqui, aquele negocinho do arroto, a febre depois da injeção. Aí pai de primeira viagem para dar banho na criança de meses. Meu Deus, eu quase afoguei o menino um dia. Eu disse, minha filha não tem condições. O primeiro banho que a gente ia dar, ele tinha menos de um mês. Eu disse, chama tua mãe. Tua mãe já teve 4. Então ela vai poder ajudar a gente. Aí ela disse, não, Natan, a gente viu tanto vídeo, leu tanto sobre isso e tal. Mas a gente não sabe fazer, a gente só sabe na mente. Entende a diferença? Ter conhecimento apenas cognitivo, irmãos, sem uma prática, não é suficiente. Na vida cristã, irmãos, é a mesma coisa. Conhecer sobre Bíblia e não colocar em prática é mesmo que nada. Vir para os cultos de doutrina, ouvir um bom sermão e não passar dessa porta e não praticar é mesmo que nada. Você nunca vai encontrar sabedoria. Não é essa sabedoria que nós queremos que a igreja tenha. É uma sabedoria prática. Amém, queridos? Glória a Jesus. Então, a última parte, eu já estou concluindo. Jesus tem misericórdia. 9 horas. Os caminhos para a sabedoria. Eu coloquei esse enunciado como conclusão de tudo aquilo que nós falamos. O primeiro ponto aí, você observa nesse bonequinho que está refletindo, diz o seguinte, ó. A reflexão sobre a importância da sabedoria, que é o seu valor, que é a sua singularidade e que é a sua dádiva, vai poder nos ajudar na busca pela sabedoria. Quando eu reflito, quando eu faço uma reflexão do valor que a sabedoria tem para mim, eu naturalmente vou para esse segundo bonequinho aqui, ó. Buscar a Deus com total dedicação e devoção, temor do Senhor e a sua palavra. Inevitavelmente. Se eu entendo que a sabedoria é realmente valiosa, se eu entendo que ela vai me trazer benefícios culturais, benefícios práticos e espirituais, eu vou correr diretamente para buscar o Senhor. Porque é lá, é nele, é na sua presença que eu vou encontrá-la. É lá com ele. Então, é orando, é buscando ao Senhor na sua palavra, é se dedicando, é se sacrificando. É lá que eu vou encontrar a sabedoria. E aí eu dei uma definição para sabedoria. Sabedoria é, portanto, o resultado, olha aqui, irmãos, a sabedoria é um resultado de uma busca consciente, ou seja, reflexiva e devocional, de temer a Deus, de buscar a sua presença, e é só assim que nós encontraremos a sabedoria. Sabedoria é um resultado de uma busca consciente e devocional por Deus. Amém? Meus amigos, passei do horário, me perdoe, pastor, me perdoe, mas eu quero agradecer muito os irmãos por essa oportunidade. Eu quero agradecer demais mesmo. Eu já tenho um carinho muito grande por essa igreja, pelo pastor Pedro, pelos meninos que estão aqui. Eu sempre vejo, é carismático, né, esse irmão? Né, irmãos? É carismático, né? Quando eu olhei para ele, eu vi, homem carismático. Então, eu quero agradecer muito os irmãos, muito mesmo, que Deus continue abençoando os irmãos e concedendo sabedoria de Deus. Amém? Deus os abençoe em Cristo Jesus. A paz do Senhor, amém. O André, uma certa vez, me disse que o Natan estava orando a Deus aí, né, em relação aí a, quem sabe, ir morar mais próximo do José Valdo, né? Para estar mais vezes aqui conosco, olha aí, que benção.
Seja sempre bem-vindo, meu irmão. E fique conosco. Grande aprendizado nesta noite. Glória a Jesus. Meus amados, quero agradecer ao irmão Felipe e a toda a equipe, né? Que Deus continue abençoando grandemente. Domingo, agradecer o Robson aí também pela mídia, né? Juntamente com o Edinaldo. O Robson levantou a mão e me lembrou aí. Eu sempre sou grato aí pelo apoio. E a todos os demais. Meus queridos, lembrando que domingo pela manhã já não vai ter, né? A escola bíblica por conta das eleições. Que Deus direcione a cada um dos irmãos. Foi falado aqui sobre a sabedoria que vem de Deus, né? Então a gente tem que orar ao Senhor pedindo, né, para que possamos aplicá-la em todos os momentos da nossa vida, certo? Tanto na igreja como no dia a dia, na vida secular assim chamada. E que domingo à noite é o culto do amigo, né? Denominado culto do amigo. Vai estar aqui o nosso amado irmão, diácono Felipe Monteiro, ministrando a palavra, e eu quero contar com a presença dos irmãos que aqui estão e que você possa também trazer aí mais familiares seus que congregam conosco, amigos que ainda não conhecem ao Senhor Jesus, né, que ainda não tiveram esse encontro com o Salvador, assim de uma maneira pessoal, como também aquele que está afastado dos caminhos do Senhor. E que possamos estar orando para Jesus na noite de domingo, falar aos corações e haver aqui reconciliações de salvação, tá certo? Quero convidar aqui o diácono Orion. Orion, vem aqui, Orion. Amigo aqui de longas datas, a Richerli também está aí. Cadê a Richerli? Diáconos ali na igreja Assembleia de Deus, na congregação José Walter 1, né? E eu estou aqui nesses minutos finais, e o irmão, eu queria um pouquinho assim, também dar atenção, o irmão Orion trabalha na obra de Deus, no trabalho social, e levando a mensagem também de salvação, presídios, né, nesses centros de recuperações de menores, né, e chama centros educacionais, ressocialização dos menores, e também dos adultos. O Orion também, ele tem dado um apoio muito firme aos pais desses bairros aqui próximos, quando seus filhos estão naquela dependência, né, das drogas, e os pais e o próprio viciado solicita ali uma ajuda. O Orion sempre está presente com outros irmãos para conduzir a um centro de recuperação. E nesse mês de dezembro, ele está com um trabalho social na cidade de Mulungu, num lugar chamado Distrito de Lameirão. Lameirão, tá certo? Acho que o irmão Ronaldo trabalha ali no Mulungu, né? Acho que é no Lameirão também, salvo engano, não lembro bem. O Ronaldo. Jamelão lá, é? Então é parecido. Os lugares, são congregações. E o Orion vai levar umas ajudas sociais ali para aquela comunidade, e ele tem algo a passar para os irmãos. Eu queria que vocês ouvissem. Pessoal da amada igreja na paz de Senhor Jesus Cristo também. Eu louvo a Deus, irmão, pela chamada, o qual Jesus tem me separado, né? Eu vou ser bem sincero. Eu não queria, não. Porque às vezes se torna um pouco humilhante você ter que estar indo atrás de recurso para problemas que não é seu. Posso tirar a máscara? O problema não é seu, né? Mas se aprove a Deus, Ele me separou para isso, quem sou eu para dizer não, né? Me lembro eu agora, bem rapidinho, não quero tomar o tempo de vocês, o pastor Pedro Paulo, a sua esposa, Mirilene, e eu acredito poucos, né? Eu perdi minha mãe muito recente agora, e para mim foi um baque muito grande, eu não esperava, né? Mas eu estou orando a Deus. Deus é tão tremendo de um jeito, que eu fui a uma oração essa semana agora, e eu ainda estava naquele processo ainda de se isolar, sabe, só a família ali que Deus me deu, e um pouco a biológica, mas eu disse, eu vou naquela oração ali,
E eu conheço a vida do moço lá, pastor Pedro Paulo, e eu disse, Senhor, fala através daquele homem comigo, usa ele, fala o que eu preciso ouvir da tua parte. E ali eu fui para aquela oração, foi segunda-feira agora, já vai fazer 3 meses que a minha mãe morreu praticamente, eu cheguei e peguei ela nos meus braços, ali não estou imprudente, não foi de Covid, foi 2 infartos, e ali eu naquele culto, de repente eu estou ali orando, e aquele homem chega perto de mim, bota a mão na minha cabeça e fala o que eu pedi a Deus, não é? E ele falou, irmão, ele disse, sou eu que reabato, sou eu que levo e guardo. E eu precisava ouvir isso da parte de Deus, né? Porque eu tinha, assim, colocado na minha caixa de intimidade com Deus, que eu ia agora só ficar no banco da igreja e não ia fazer mais nada. Entendeu? Então eu estava sendo egoísta, eu só estava pensando em mim, né? E é a vontade de Deus que nós, filhos, enterrem os pais, né? Seria doloroso se a minha mãe estivesse me enterrando. Mas, enfim, então a gente tem esse trabalho, a gente tem esse trabalho desde 2010, a gente se congregava, nós se congregamos ali no Pastor Aprígio, e esse trabalho foi se desenvolvendo no meu coração, foi se desenvolvendo, e a gente ficou devendo essa viagem ao pastor Samuel, né? De vários outros que a gente já tivemos. Então a gente lançamos esse desafio, vamos lá, né? O pastor está orando, né? Entrei em contato com o pastor Pedro Paulo, o meu pastor também Aprígio, também está sabendo, e a gente vamos ali no dia 12 e 13 de dezembro, iremos ali naquele povoado, iremos lançar lá o filme Jesus, que é baseado no livro de Lucas, né? O que a gente gosta de trabalhar, da cruzada estudantil, e estamos indo lá, irmão. Então hoje eu estou aqui, com a permissão de Deus e do anjo dessa igreja, de pedir uma contribuição à igreja. De que forma? Nos ajudando a comprar a máscara que a gente confeccionou. Ela custa R$5, mas a minha esposa deu uma tática, né? E quando a mulher é sábia, as coisas andam na vontade de Deus, né? Então a gente está vendendo por R$4, ela achou melhor, para nos ajudar nesse evento. Então eu acredito que se a igreja puder ajudar, né, com certeza será abençoada, amém? Eu agradeço, já peço oração também, porque eu creio que já deu certo, em nome de Jesus, né? E dentro do que o irmão pregou, eu quero deixar também um versículo aqui, para a gente meditar naquilo que Deus falou esta noite. E eu creio, irmão, que eu vou ser bem sincero para você, eu estou no anonimato em casa ainda, né? Eu não estou indo para a escola dominical, eu ainda estou um pouco ainda, mas depois de segunda-feira, Deus, né, abriu o canal, né? E a Bíblia diz em Jó, ele disse que ele sabe que o Redentor dele vive, né? E que ele virá, né? Então, se Jesus está vindo, irmão, vamos fazer o dever de casa, né? O ID do Senhor, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, olha, me dar uma massa. Glória a Deus. Então, meus irmãos, o Orion estará indo agora, no dia 12, né? Na cidade de Mulungu. E vai levar cestas básicas e outras ajudas. Então, para nós irmos com o Orion, nós vamos colaborar, tá certo? Colaborar com adquirindo uma máscara, tá certo? Você vai pegar um objeto, né, que é, no momento, muito necessário, né? E ao mesmo tempo vai estar contribuindo. Essa aqui já é a minha, tá? Então, a Richeli, onde está a Richeli? E outra, essa máscara é um material anti-chama. Ela é uma pessoa que estiver perto de você fumando. Sabe, ela tem algumas dicas boas, viu? E o Orion disse que esse material ele é muito bom, tá certo? Onde é que está a irmã Richeli? Já está ali fora. A Richeli já está ali fora com as máscaras. Se os irmãos já puderem ajudar hoje, tá certo? A gente agradece. Mas também eu vou ficar com algumas máscaras para que a gente possa, no domingo, eu repito aqui o aviso, tá certo? E Deus vai abençoar. Mas os que já puderem adquirir hoje,
faça assim, e certamente Deus irá retribuir o apoio desta igreja à sua obra. Vamos ficar em pé. Obrigado, Orion, irmã Shirley, pela presença de vocês. Que Deus continue usando vocês poderosamente. Certamente, grande vai ser a recompensa de vocês. Missionário Natan, muito obrigado pela tua presença. As portas estão sempre abertas, está certo? Que Deus recompense o meu irmão. Obrigado a toda a igreja que participou nesta noite. Que o Senhor recompense a todos. Então vamos orar ao nosso Deus. O presbítero Carlos nos leva a Deus em oração nesta noite. Quero lembrar que sábado à noite, lá na casa do irmão Roberto e da irmã Elisângela, na Travessa Zuleika Ponte, nós teremos ali o nosso culto de ação de graças, né? Pela passagem de aniversário da irmã Elisângela. Vamos com todo cuidado, né? Na questão do protocolo, mas a irmã e o irmão Roberto estão convidando os irmãos desta igreja. Fica ali vizinho à casa da irmã Nagina e do irmão Cleito Coelho, não é isso? Sábado às 19 horas. E a gente conta com a equipe da área dos instrumentos musicais, tá certo? Cantores, aqueles que puderem estar ali, e o irmão Jeová, e todos os obreiros que ali puderem. Que Deus abençoe a todos. Louvado seja Deus. Sou da amada igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos orar. Soberano Deus, Pai de infinitas graças, já somos gratos por esta noite, a qual o Senhor nos trouxesse e usasse os teus servos, meu Deus, para trazer esta maravilhosa palavra do alto céu, de sabedoria e de graça, Senhor, de manifestação do Espírito Santo aqui nesta noite, para entrar nos nossos corações, que nós venhamos sair daqui, Senhor, meu Deus, meu Pai, impactado com esta palavra, e sabemos, Senhor, que do alto que vem nosso socorro, é que do alto que vem, meu Deus, meu Pai, tudo aquilo que precisamos, Senhor, para seguir em frente esta caminhada, que a cada dia, a cada instante, meu Deus, meu Pai, nós conseguimos, Senhor, trilhar os teus caminhos, buscar a tua face, Senhor, meu Deus, meu Pai, o desejo no coração, na alma, meu Deus, meu Pai, sempre estar na tua casa para aprender mais de ti, como diz a tua palavra, que serve na graça e no conhecimento, ó Pai, para que não venhamos errar, nem desviar para a direita e para a esquerda, mas servir ao alto dos céus, que é o Senhor que fez os céus e a terra, toda a sua plenitude. Deus amado, Deus querido, abençoa teu filho amado, que trouxe essa palavra, esse entendimento, ó Pai, que recompensa a começo dos céus, Pai. Multiplica, Senhor, abre a janela dos céus, Pai, na vida dele, na vida da sua família, ó Pai. Deus amado, Deus querido, nesta noite, ó Pai, somos gratos por tudo, e aqui nos abre, Pai, nossos lares, guardando, nos protegendo, e dando final de semana de bênção e de paz, a tua presença, que nós pedimos por tudo e por fé, e aqui já te agradecemos, amém, graças a Deus. A paz do Senhor para os irmãos, levante a sua mão para o céu, foi muito bom essa noite. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Santo Espírito repouso sobre a sua igreja, agora e para todos sempre. Amém. Dê a paz do Senhor, irmãos.